Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dr. Mário Sérgio que está aqui falando e nós estamos aqui hoje para apresentar mais um podcast. O nosso podcast é o podcast Viver Bem e esse podcast, a finalidade dele é trazer notícias, boas informações, dicas, ou seja, trazer para a discussão tudo aquilo que possibilite as pessoas a ter uma qualidade de vida, a ter um bem-estar, a viver bem. Eu quero lembrar que esse podcast ele tem o apoio da TV Abrolhos e também tem o apoio da Indiana. Ela é nossa parceira nesse evento. E hoje eu estou bastante feliz, estou bastante contente. Nós vamos falar sobre um tema realmente de interesse social. Nós vamos falar sobre o autismo que a gente vai estar explicando para vocês, que a gente vai estar entendendo aqui como uma síndrome, ou seja, como uma condição que apresenta sinais e sintomas que conferem umas características especiais àqueles que são portadores desta síndrome. E para conversar com a gente aqui hoje, nós temos a Laís, que está aqui, já já ela vai se apresentar, e nós temos a Poliana, que está aqui, que também vai se apresentar. Vamos começar por quê? Então, vamos começar pela Laís. Laís, tudo bom? Tudo bom. E aí, Laís, quem é você? Se apresenta aí. Eu sou Laís Cardoso, a bonita. Eu sou coach proprietária do Cross Experiência Bela Vista. Sou formada em Educação Física, licenciada, bacharelada, com pós em Psicomotricidade Infantil e para idosos. Certo. Fui pega de surpresa, caí de surpresa nesse assunto. Sim. E estamos aí tentando aprender mais todo dia, porque eu costumo dizer que quando a gente conhece, a gente não erra. Isso, verdade, Laís. E estamos aqui também com a Poli, né? E você, Poli, fale sobre você. Então, eu sou a Poliana, eu não tenho tantas... Gabarito tão grande, né? Eu não tenho essa ficha da Laís, não, mas eu sou assistente social, Sim. Pedagoga também. Sim. E fundadora do projeto Vida Atípica, né? Sim. Que é um projeto onde a gente trata sobre a neurodiversidade, a gente fala sobre o autismo, sobre o TDAH, sobre o TOD, né? Sim. A gente está no Instagram, @vidaatipica, 2A no final. Mas também a gente está fora das redes também. A gente está no Instagram e a gente está na vida real, né? Sim. Levando informação, fazendo workshop, fazendo palestras, dando capacitações para famílias, para profissionais, para quem quiser, né? Sim. Quem abrir espaço para o Vida Atípica nós estaremos lá porque nós entendemos que nossos filhos são autistas, né? Em todo lugar. Não só nossos filhos também, o projeto trata essa pauta também do autismo na vida adulta, que é muito importante falar, né? Porque, e aí, o autista cresceu, ele foi para onde? As características sumiram? Não somem, né? Então, a gente trata isso também, é um dos pontos do nosso projeto. E, além disso, além de falar e dar o acolhimento, ofertar algumas intervenções para as crianças, para a família, e para os adultos também, porque é importante a gente cuidar do cuidador. Isso é muito importante. Eu, como cuidadora também, eu preciso estar bem, né, para ofertar suporte. Então, quem cuida do cuidador é um dos temas do nosso projeto, né? A gente precisa cuidar de quem cuida, olhar com um olhar diferenciado para quem cuida, porque é de onde vem o suporte para essa pessoa que está dentro do espectro, né? Então, o projeto ele abrange toda a família, toda a sociedade, né? Quem quer aprender, quem tem na família, quem não tem, né? Por que eu devo aprender sobre o autismo se eu não tenho um autista em casa? Porque você pode lidar lá no seu trabalho com um autista, chegar lá e aí, que você vai fazer como? Então, é importante a gente formar para que as pessoas entendam e saibam como agir nesses momentos e como dar suporte também, né? Para a família quando precisa. Isso. Para você que está em casa, o que justificou esse convite às meninas para estar falando sobre o autismo é porque, como vocês sabem, eu sou médico de família e comunidade, sou professor do curso de medicina, eu tenho as minhas especializações na área da psiquiatria, da urgência, da emergência, da pediatria, e na minha prática clínica a gente realmente atende muitas crianças, né, com o autismo. Mas quando a gente sai nas ruas, a gente percebe que é uma doença, vou falar aqui uma síndrome, né? Que é uma síndrome
que a gente ouve falar, mas quando você conversa realmente com as pessoas têm muitas e muitas dúvidas, né? E o fato de ter muitas dúvidas, a gente percebe que acaba gerando muito preconceito e acaba gerando até dificuldade, tanto para essas crianças que têm o autismo, como dificuldade para suas famílias, com dificuldade para suas mães, dificuldade para os seus pais, dificuldade para os irmãos. Então, nosso objetivo aqui hoje é tentar esclarecer o melhor possível o que é o autismo, para a gente conseguir realmente melhorar a situação, tanto dos nossos pacientes quanto dos familiares. Eu tenho, meninas, uma definição de autismo, mas uma definição muito pautada realmente na medicina, muito pautada realmente na psiquiatria, né? Então, na definição que eu tenho, ela começa mais ou menos dizendo o seguinte, que o autismo vai ser uma síndrome, ou seja, um conjunto de sinais, sintomas e características que tem 2 itens fundamentais. Um dos itens é a dificuldade de comunicação. Então, uma dificuldade de comunicação que a gente vai estar percebendo em um grande número de pacientes. E um outro item vai estar falando assim de uma ideia, de um pensamento focado em alguma coisa. Hiperfoco. Então, o hiperfoco. Então, a pessoa vai estar focada naquilo ali. Ou é uma história, ou é uma descrição, ou é um objeto. Então, a pessoa realmente tem um foco grande naquilo ali e ela faz a vida dela girar, circular naquilo ali. Então, esse autismo, na minha definição, seria isso. Essa dificuldade de comunicação, ou essa variação de comunicação, e mais esse hiperfoco. Fora isso, o autismo, na definição que a gente tem utilizado, ele precisa aparecer numa fase muito precoce da criança, numa fase muito precoce do ser humano, de tal maneira que a gente não vai dizer assim, fulano de tal, ele sempre foi saudável e com 20 anos ele desenvolveu o autismo. Não é isso que a gente vai dizer. Então, a pessoa, ela nasceu realmente com a síndrome, com autismo, agora, de repente, era extremamente leve e a pessoa conseguiu chegar até 20, 25, 30, 40 anos e aí, nessa idade, é que conseguiu fazer um diagnóstico do autismo. Mas eu queria saber para vocês, para cada uma de vocês, Laís, por exemplo, o que é o autismo? Você que vivencia isso, o que é o autismo, né? Me parece que tem uma criança que tem, né, síndrome. Para você, o que é o autismo? Para mim, hoje, o autismo, eu falo hoje porque hoje ele tem o foco que amanhã pode mudar, pode. Hoje ele tem um pensamento que amanhã pode mudar, pode. Só que ele sempre foi. Sempre, ele nasceu assim. Então, para mim, hoje, o autismo é um dos meus maiores desafios, como mãe, como profissional, como pessoa, como mulher, como querer ser professora, às vezes, como precisar ser psicóloga, e até ser uma motorista de não ter que chegar, virar para o lado e gritar, porque isso vai desestabilizar ele. Mas, para mim, o autismo nada mais é que síndrome, sim. E a deficiência em organizar, principalmente, pensamentos, emoções e vontades. Eles raramente vão saber se expressar. Então, às vezes, você pega uma criança que ela é tida como verbal, como a minha era. Ela conversa. Só que aí ela pode passar por um momento, como nós passamos há alguns anos atrás, chamada pandemia, que vai apresentar nessa criança sintomas nunca vistos antes. Meu menino, ele ia para a escola, estava ótimo, a professora me chamou e falou assim, mãe, ele fala? Eu falei assim, não, tia, ele conversa, é cantador, ama cantar, conversa com todo mundo. Mãe, mas na escola ele quase não conversa, deve ser porque é tímido. Deve ser porque é tímido. Não, não era porque é tímido, porque em casa era o ambiente dele, na escola ele precisava socializar diferente. E aí veio a pandemia. Todo mundo fica em casa, todo mundo fica preso. O que eu fiz? Eu dei para a condição dele, porque o autismo, antes de tudo, ele é uma condição. Eu dei para a condição dele os fatores que ela precisava para ela crescer. Eu dei ficar sozinho,
Eu dei não precisar socializar, não precisar se comunicar, e eu me deparei com um menino de 7 anos que fala, mas é não verbal. Era não verbal, porque ele simplesmente não fazia questão de conversar com ninguém. Na cabeça dele, isso não precisava. Ah, não come. É uma das características também que eles trazem consigo, porque eles têm um foco realmente, só que os pensamentos são tão acelerados ou desacelerados que eles não conseguem fazer as coisas ao mesmo tempo. Então, não vou comer. E caí no hospital mais de uma vez com a criança desnutrida. E senti o olhar da equipe médica bem assim, mas mãe, ele está desnutrido. Caí e assim, temos condição hoje, eu agradeço muito, porque nós temos condição de ofertar um tratamento bom para ele. E sempre que precisou, a gente ia em recursos melhores. E caí numa equipe médica, no particular, e eles olharam para mim, mãe, ele está desnutrido. E não foi uma, 2 vezes, foi várias. Mas ele não queria comer. E ele simplesmente não comia. E quando quebrou o braço, porque eles, como não verbaliza, não é que não fala, mas eles não sabem dizer o que está dentro. Eu posso chegar para você e falar assim, doutor Mário, eu estou achando que aqui tá calor, eu estou precisando de uma água, eu acho que poderia estar assim. Eu vou verbalizar o que está dentro e eu vou saber usar as palavras. Eles raramente vão saber usar. E o autismo, é um gráfico. Quando não tratado, ele só vai subindo os sintomas. E aí chegou num ponto onde meu filho quebrou o braço e eu, mãe, não vi. Ele não falou. Mas ele chorava. Mas ele chorava o tempo todo. Ele chorava o tempo inteiro por tudo e ao ver de algumas pessoas por qualquer coisa. Então, para mim, hoje, o que deixa mais clara a definição de autismo para mim é a deficiência que eles têm de alinhar os pensamentos, as emoções e as vontades. Seja ela uma vontade passageira ou seja ela um desejo. Parece que eles não conseguem colocar isso em texto claro para a gente e nem para eles. Eu só quero. Quer o quê? Não sei. Entendi. Então, essa dificuldade, né? Até de comunicação mesmo, né? Comunicação muito grande. Isso. E para você, Polly, o que é o autismo, assim, para você? Pelo que você vive, né? Viveu, a sua experiência. O autismo, para mim, ele é um mundo de características. Por isso o nome espectro, né? Sim. Pela sua quantidade de aspectos diferenciados, né? Tanto que a gente tem falado sobre isso, tem buscado espaço para falar, porque nós vivemos em 2 extremos, né, Lá? Isso. O autismo hoje para a sociedade são 2 extremos. Ou a pessoa é superdotada, quando eu falo, meu filho é autista, nossa, ele é um gênio, né? Eu falo, ou ele é não. inválido. Ou ele é um inválido que não vai conseguir nada. Uhum. Veja bem, segundo o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico, né, dos Transtornos, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Uhum. Ou seja, o cérebro funciona diferente. Uhum. E mesmo autistas, dentro do mesmo nível de suporte, vai ter características diferenciadas. Meu filho é autista nível 2 de suporte. Sim. Né? Mas nem todo autista nível 2 de suporte vai aprender a ler com 2 anos e meio, como foi com ele. Né? 2 anos e 10 meses, ele aprendeu a ler sozinho. Então, ele foi autodidata. Meu filho, ele teve... Quando eu percebi o autismo no Henrique, pouco antes dele fazer 1 ano. Mas o Henrique, ele tinha bom contato visual, o Henrique, ele balbuciava, o Henrique, ele sorria, ele, ao amamentar, ele olhava para mim, então ele tinha um bom contato visual. Só que o Henrique, ele passou pelo autismo regressivo, né? Então, isso aí deu uma prejudicada, porque o autismo regressivo é a perca das habilidades que aquela criança tem, né? Devido à chamada poda neural. Todos nós passamos por essa poda neural, que é quando ali o nosso cérebro, o nosso organismo, ele já entende que tem neurônio demais, então ele precisa fazer uma varredura daquilo que está em excesso e deixar aquilo que é bom, né? O que a gente vai, de fato, precisar. Alguns autistas, eles não passam por essa poda neural. Aí acontece o que a Lá falou. São muitos pensamentos, são muitas ideias, são muitas informações e vem o quê? Uma crise. Porque é muita informação ao mesmo tempo, ele não consegue externar o que ele está querendo dizer, o que ele está sentindo, o que ele quer, né? E aí acontece, né? Que o Henrique passou pelo autismo regressivo, ele perdeu essas habilidades, foi quando eu comecei a perceber, né, os primeiros sinais. E isso é muito preocupante, a gente fica... Eu estava pedagoga na época, né? Estava atuando como pedagoga e ele ficava na minha turma, na creche onde eu trabalhava.
Então, foi o olhar ali meio que de mãe, de pedagoga, que tinha alguma coisa diferente. Então, ali eu percebi que tinha autista, que eu já tinha trabalhado com autistas, mas não tinha me aprofundado no assunto ainda, né? Então, assim, tem autista nível 1 de suporte que ele vai olhar no olho, tem autista nível 1 de suporte que não vai olhar, tem autista que gosta do contato, gosta do abraço, outro que não vai. O Henrique é muito carinhoso, tem autista que não suporta o toque. Então, assim, o autismo, para mim, ele é um mundo de características muito diferenciadas, muito particulares. Todos nós somos únicos, mas não sou eu quem digo, é a ciência que diz que não existe dois autistas iguais, mesmo no mesmo nível de suporte, mesmo fazendo as mesmas, né, tendo as mesmas ali, o mesmo, convivendo ali no mesmo ambiente, né? Então, essa diferença, isso que foi me incentivando a estudar um pouco mais e passar isso adiante, porque a gente precisa quebrar os mitos do autismo. Sim. E achar um ponto de equilíbrio ali. Qual é esse ponto de equilíbrio entre essas duas pontas, do superdotado ao incapaz de fazer alguma coisa? O ponto de equilíbrio, o meio termo não faça comparações e não defina um autista. Todos por um. Não defina, né? Primeiro, eu sempre falo que quando você olhar para uma pessoa dentro do espectro autista ou dentro de qualquer outra deficiência, não veja primeiro o transtorno, veja o ser humano. Um ser humano. O Henrique é uma criança, que ele faz pirraça, que ele desobedece, ele recebe não, ele tem que ser corrigido também. E aí entra também a questão da crise. Crise e birra, tem diferença? Tem diferença. A gente precisa falar sobre isso. O que é a crise, o que é a birra. Eu demorei um tempinho para entender o que era, porque eu sei do meu filho, eu sei do Henrique, né? Com a Laís vai ser diferente, né? Ela vai entender ali os sinais que o filho dela está dando. Então, quando o autismo chegou na minha vida, eu pensei, eu tenho que conhecer primeiro o meu filho, para eu saber de que forma eu vou agir com ele. Se o Henrique quiser esse telefone aqui, e eu disser que não, e aí ele começa a ficar angustiado, começa a ficar agitado, e eu der o telefone ele acalmar, era uma birra. Ele fez ali o que toda criança faz para conseguir o que quer. Eu vou chorar, eu vou isso, eu vou aquilo. Agora, se ele quiser o telefone, eu disser não, ele começar a agitar, e eu der o telefone e ele recusar, e jogar o telefone, quebrar, tacar na minha testa, e aí ele começa a ficar agitado, aí ele começa a se desregular, aí é uma crise. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer o meu filho para saber como agir nesse momento. Eu não ofereço nada para ele, eu evito o máximo falar o nome dele, eu abaixo, fico na altura dele, abro os braços, tiro tudo que oferece risco para ele, para mostrar que eu estou aqui. Esse é o meu Henrique, o meu filho. Né? Porque muitas pessoas veem um momento de crise, vai lá, agarra, segura, aí você vai piorar a situação. Né? Se você puder pegar a criança ou adolescente, levar para um local mais reservado, longe do barulho, longe das interferências sensoriais, porque isso também gera crise. Luz demais, barulho demais, pessoas demais, porque a grande maioria das pessoas dentro do espectro, elas têm uma sensibilidade sensorial muito grande. O que a gente ouve de barulho, para eles ouvem 10 vezes mais. Né? Então, assim, são N características que a gente precisa entender. E um ponto que eu estava vendo essa semana sobre o autismo era o fenótipo, né? O fenótipo, deixa eu olhar aqui minha colinha, não, fenótipo ampliado. O que é o fenótipo ampliado? O fenótipo ampliado, ele eu acho que a Laís deve ter passado por isso, que eu ouvi ela até falando outro dia, ou o espectro expandido. Quando a gente pega o diagnóstico do filho, a gente começa a olhar e a gente fala assim, rapaz, eu acho que eu também sou autista. Você começa a pensar, você fala, eu também faço isso? E eu me peguei, né? Tanto foi que a gente foi estudar sobre e descobriu que o meu esposo também estava dentro do espectro. Mas eu ainda não entrei em investigação, porém eu percebo que eu acredito que eu esteja dentro do fenótipo ampliado. O que é isso? É ter as características do autismo, mas não estar dentro do espectro. Porque eu desenvolvi uma sensibilidade sensorial tão grande, que se eu tocar na cozinha, o Henrique joga, ele está com a mania agora de jogar o chinelo para o alto, lá na sala. Aquele estalo do chinelo, vem um dragão de dentro de mim, sabe? Me deixa num nível de... Porque, para mim, aquele barulho está dentro do meu cérebro ali,
Então, eu desenvolvi uma sensibilidade sensorial com barulhos repetitivos. Às vezes, meu esposo está tocando lá o teclado, aí fica, ele coloca lá, aí tá um ritmo lá e fica o mesmo ritmo. Tac, tac, tac. Eu falo, tira, pelo amor de Deus. Eu não suporto barulhos repetitivos. Pode ser o mínimo que for. Aí eu percebi, falei, gente... Aí vem a pergunta, será que eu desenvolvi o autismo? Não, o autismo não se desenvolve. Isso é mito. Você nasce autista. O autismo ele está na genética. Ou do pai, ou da mãe, ou de alguém. Pode ser que ele esteja no gene do pai e da mãe, ou em um dos dois, e não manifestar. O que existem são fatores ambientais e não causais. Os fatores ambientais que potencializam que aquele autismo ali, ele se manifeste. Mas a genética, ela tem que estar lá. Ela tem que estar presente ali na genética da criança, né? Então, esse fenótipo ampliado, ele é muito comum quando os pais, as famílias... Aí você começa a observar seus primos, seus tios, fala, cara, ele tem características. Mas, pelo DSM-5, para estar dentro do espectro, você precisa... são os critérios, né? A, B, C, D e E. E o critério dele fala do prejuízo. Tem que ter o prejuízo na comunicação, o prejuízo na interação social e movimentos repetitivos estereotipados. Se preencheu todos esses 3 critérios, aí já é hora de investigar, porque te dá prejuízo. O hiperfoco é um do prejuízo. Por quê? Por exemplo, aí tem pessoas, mas eu sou muito focado também. Existe uma diferença em ser muito focado no hiperfoco. O hiperfoco, ele te traz prejuízo. Uma pessoa que gosta de dinossauro, não sei se o Gui gosta. Gosta? O Gui gosta de tudo. De tudo. As tampinhas, tudo, né? Tudo que é uma descoberta nova para ele. Se isso traz um prejuízo para ele, é um hiperfoco. Por exemplo, gosto muito de dinossauro. Todo lugar que ele vai, ele só fala de dinossauro, ele vai afastar as pessoas dele, porque ninguém vai querer ficar falando de dinossauro o tempo todo. Então, isso trouxe o quê? Um prejuízo social para essa pessoa. Então, isso sim é considerado um hiperfoco, porque te traz prejuízo. Então, tem que estar dentro desses 3. Muitas pessoas têm características autísticas e não está dentro do espectro. Então, por isso que as pessoas têm que entender que é preciso fazer uma análise profissional muito bem feita para saber se está dentro do espectro. Você pode ter características, mas não estar dentro. Para acabar com essa conversinha de que o autismo está na moda, de que agora tudo é autista, que todo mundo é autista. Não é, o autismo está aí desde que o mundo é mundo. Só não tinha nome. Por isso também que os diagnósticos aumentaram. Hoje tem nome. Antes era o esquisitinho, era o quietinho, o tímido. E na maioria desses casos era o autista nível 1 de suporte, né? Que consegue levar a vida ali aos trancos e barrancos. Mas nos bastidores... Por que o senhor falou ali, aos 22 anos, na vida adulta, se descobriu? Por quê? Ele vai fazendo força e gastando energia durante a vida inteira para socializar, para estudar, para casar, para trabalhar, para ter filho, para isso, para fazer faculdade e tal. E chega um momento da vida que ele gastou tanta energia sem saber o porquê que era diferente, que ele chega no esgotamento total e ele já não consegue. As pessoas falam... crise existencial. Aí a pessoa fala... mas você fez isso a vida toda, por que agora você não consegue mais? Porque ele chegou no limite. O pneu do carro... Você vai desgastando, você faz um remoldezinho, né? Faz ali um remendo e tal, mas chega uma hora que o pneu não dá mais. Então, assim é o autismo na vida adulta. Chega um momento que a pessoa não consegue mais. Então, as pessoas precisam entender isso para não julgar. Falar que nada, isso é conversa, isso é frescura, porque ele fez isso a vida toda. Exatamente. Ele fez a vida toda até agora. Agora ele já não consegue mais. Porque não teve o diagnóstico precoce, porque não teve o tratamento específico, porque não teve a intervenção especializada. Então, chega na vida adulta destruído, depressivo, porque o autismo, até hoje ainda não se viu um caso de autismo que venha sozinho. O autismo, ele sempre vem com as comorbidades. E a depressão é uma comorbidade muito comum, né? Então, quando você vai... E outra coisa, antigamente, os autistas, eles eram internados em hospitais psiquiátricos. A família abandonava e ia embora, né? Tem aí o filme, o livro e o documentário O Holocausto Brasileiro, que retrata isso, que, se eu não me engano, em Minas Gerais, esqueci o nome da cidade agora, não sei se é em Barbacena, um negócio assim. Holocausto Brasileiro. Quem puder, você que está em casa e quiser entender um pouquinho mais, dá uma olhadinha. O Holocausto Brasileiro, você vai entender a pergunta. Onde estavam os autistas? Estavam escondidos, estavam internados, estavam abandonados pela família. Ou nem chegavam na vida adulta, né? Morria ali na infância, ou se suicidavam.
Muito bem, Laís, viu? Muito bem, Poli. E eu acho que é tudo isso aí mesmo, né? Uma coisa que eu fico me perguntando, e eu quero saber a opinião de vocês, com relação ao diagnóstico. Eu vou explicar direitinho a minha pergunta. Então, a gente está percebendo aí, em primeiro lugar, o autismo é um mundo. E quem é portador do espectro autista, né? Ele pode ter uma série de características, uma série de atenções, né? O dinossauro, enfileirar objetos, é uma rotina muito restrita, né? Repetitiva, dificuldade de comunicação. Isso aí, para vocês, de certa maneira, não dificultaria o diagnóstico? Porque o profissional que vai atender, entenda a minha pergunta, o profissional que vai atender vê uma gama tão grande, né? Então a gente pensa no autista, que é aquele que tem a dificuldade de comunicar, mas não é todo mundo que é assim, por exemplo, né? Aquele que tem dificuldade de abraçar, mas não é todo mundo que é assim, por exemplo. E um estudo que eu tive acesso falou que no Brasil a maioria dos diagnósticos são feitos com 4 anos e meio de idade. Mas isso aí ainda está um pouco tarde, porque a gente está falando que é um jeito diferente do cérebro funcionar. Se é um jeito diferente do cérebro funcionar, e essa pessoa está passando por um médico, por 2, por 3, por 4, e ninguém fecha o diagnóstico, essa pessoa está perdendo a janela terapêutica. Então, quando a gente vai começar a fazer alguma coisa por ela, já está tarde demais. Para vocês, como é que está o diagnóstico? Vocês acham que está sendo feito rápido? Está sendo feito idealmente? Ou realmente quem tem um filho portador do autismo, por exemplo, realmente está tendo dificuldades? O que vocês acham? O que vocês têm vivenciado? Ou nas conversas de vocês com outras mães? Como é que está isso aí? Vou responder primeiro. Pode falar, Laís. Eu acredito que a primeira coisa que o profissional tem que fazer, não sou profissional Sim. da área, mas eu como mãe e com experiência, a primeira coisa que ele tem que fazer é não ver o paciente. Porque quando a gente vai no consultório, a gente vai levar a criança, o adulto, seja ou vai sozinho, não vai olhar só aquilo. Vai olhar a história por trás Sim. daquilo. É comprovado, 90% da base do TEA, ela é genética. Sim. E por que ela é genética? Porque também é comprovado, isso o doutor vai saber muito mais que eu, durante o nosso período de vida, que é curto, os nucleotídeos, os núcleos, eles se mutam. E já é comprovado, não é uma tese, isso é fato, de que um núcleo só vai mudar. Eu posso mudar um gene só meu pode sofrer mutação durante a vida. Então, vamos supor que eu sou uma mulher que lá na minha infância eu nunca gostei muito de brincar acompanhada. Eu nunca gostei. Eu, Laís, não gosto de brincar acompanhada. Eu sempre gostei de ficar mais sozinha, brincar sozinha. Não sou autista, mas eu tenho características autísticas. E aí, vai passando o tempo, esse meu núcleo vai mudando, esse meu núcleo vai mudando, eu vou mudando, esse gene vai mudando. Aí eu tenho um filho. Na minha fase adulta, eu tenho muito. Um aluno até falou comigo, nossa, mas você tem muita ressaca social. Chega sábado e domingo, eu não quero ver gente. E eu não sou autista. Só que aí eu tive um filho. E o filho, quando você vai, eu não preciso explicar como é que faz, né? Mas aí vai ter a junção, eu vou doar o meu gene para esse ser, e o meu marido vai doar, o meu marido ou meu companheiro, seja lá o que for, vai doar também, vai juntar. Então, junta a minha característica com a característica dele. Pronto. Eu tenho uma grande probabilidade de ter um autista. E quanto mais tarde, isso aí já é um estudo que está sendo feito, quanto mais tarde as pessoas deixam para ter filhos, sim, maior a probabilidade de nascer um autista. Ah, por que antes não nascia tanto? Porque antes nós tínhamos filhos novos. Hoje a mulher chega aos 31 anos, bate na porta do médico e fala, doutor, tá fechando a minha janela, preciso engravidar logo, para ontem. Aí vem não só o autismo, mas várias outras comorbidades, síndromes,
sendo ela neurológica ou não, que vem acompanhando por conta disso. Aí vem fator ambiental, vem todos os outros. Então, primeiro, vamos ver a história por trás desta pessoa. Sim. Depois de ver a história por trás dessa pessoa, sim, o autismo, ele é um espectro, ele é um leque muito grande. Aí eu tenho que ver todas as vertentes deste leque. Quando vem acompanhado, por exemplo, do meu filho ele tem autismo nível 1 de suporte, eu estava beirando o 2. Eu falo beirando porque o autismo, ele é um gráfico, ele pode ir subindo. Sim. Do mesmo jeito que tem o regressivo, tem aquele que, de repente, a criança acorda e desaprendeu a falar, como tem casos. Dormiu falando, acordou, não fala mais e está até hoje sem falar. Então, abre esse leque e vamos ver tudo. Vamos ver qual característica essa criança tem. Ele é autista e ele tem TDAH. E aí, uma das coisas que mais apresentou, a agressividade. Meu filho ficou extremamente agressivo, muito agressivo mesmo. E aí ele parou de ser gentil, e aí quebra-se o primeiro mito que tem no autismo. As crianças nascem autistas por conta da gestação, a mãe não ter afeto. Não. Uma mãe, passe ela o problema que for, a falta ou de suporte durante a gestação, ou eu não queria o bebê, por isso ele nasceu autista. Não existe isso. Falta de afeto e falta de amor não se causa autismo. Não, isso é mentira. Pode alavancar os sintomas? Pode. Por quê? Ele ficou extremamente agressivo. Bate agressão com agressão, explosão, é guerra. Bate agressão com afeto, com amor, com cuidado, com... Calma aí, vamos tentar entender o que está acontecendo. Aí eu quebro mais essa agressão dele. E aí, depois de ver tudo, mãe, ele tem isso, fizemos vários exames. Só que tem crianças, doutor, crianças e adultos, que é muito difícil diagnosticar. Por quê? Ele vem com ele outras comorbidades que não dá e que camufla muito o autismo. Assim como as características na época do TEA camuflou o TDAH do meu filho, tem crianças que têm, por exemplo, um TOD. Não tem como diagnosticar essa criança tão facilmente. O que é TOD para quem está em casa? Transtorno opositor e desafiador. Eu acredito que seja até mais difícil de lidar do que uma criança autista. Porque eu pego meu filho que estava agressivo. Na época, foi uma das observações que a escola fez. Mãe, será? E aí aquilo me dilacerou, porque é difícil. O autismo, você dando um bom tratamento, o afeto, mudando o ambiente com que se vive o indivíduo, você tem uma melhora muito grande. E aí ele passa a ser visto na rua como, será que o diagnóstico não foi errado? Mas ele nem parece. O TOD é diferente. O TOD a gente traz aí uma criança, ou uma criança, na maioria das vezes, um adolescente, sem afeto, sem comoção, capaz de cometer atrocidades mesmo e sem amor mesmo. Não aceito não, né? Não aceito não. Não pode ser desafiado, ele sabe mais. E, ele não mostra amor porque ele é um psicopata? Não, ele não mostra amor porque ele não quer ser colocado como inferior. Porque ele é desafiador. E aí, pega uma criança assim, como é que você vai diagnosticar uma criança que tem TOD e tem autismo? Não tem como. É difícil o diagnóstico. Então, ele demora mais tempo, perdendo, assim, essa janela de tratamento. Sim. Você pega uma criança, por exemplo, que, por algum motivo, ela começou a dar crises epiléticas. A crise epilética em si mata neurônios, que é uma das coisas mais prejudiciais que tem na infância, na primeira fase da vida. Ela para de falar, parou de falar, tá falando embolada, é autista. Ela tá andando mesmo, é autista. Não tem como fechar esse diagnóstico tão rápido. Então, sim, buscam-se muitos. Hoje tem muitos profissionais, tem profissionais e profissionais. Sim. Que dá logo o primeiro diagnóstico e vai. E faz do autismo uma virose. Não precisa dar nome, só é TEA. Sim, esses profissionais, infelizmente, eles estão, sim, dificultando para nós que temos filhos assim. É basicamente uma mulher que nunca foi assediada, inventa uma mentira e leva com ela uma gama de mulheres que sofreu isso. Aí perde a credibilidade. É o que aconteceu. Mas o diagnóstico
é libertador. Você saber o que tem, como tratar, como fazer, é libertador. É algo assim, na hora te dá um choque, mas depois você fala assim, calma aí, isso aqui era do autismo. Calma aí, ele ficou agressivo assim, ele correu com a faca, meu filho correu com a faca atrás do irmão. E se eu não estivesse em casa? Ele era capaz, ele quebrou 3 celulares, uma televisão, um guarda-roupa. Ele pegou todas as fotos dele e aí começou a entrar a característica depressão. Ele não nasceu uma criança depressiva, ele nasceu uma criança autista. E o autismo trouxe a depressão. Ele pegou todas as fotos, doutor, todas, uma criança. Ele ia fazer 7. Ele pegou todas as fotos que tinha, ele tirou ele. Aí ele deixou bem visível, que era para mim ver. Porque a mãe, o pai também tem um papel importantíssimo, mas a mãe cura o autista. A mãe, ela tem um jeito de abraçar a criança, seja ela criança adulta, ela tem um jeito, ela traz para ele uma cura emocional muito grande. E ele queria que eu visse. E eu falei assim, filho, por que você arrancou suas fotos? Ele, porque eu não pertenço a essa família, porque eu sou diferente demais. Aí é mesmo. A gente vai ter que tratar isso. Foi quando eu comecei a investigar. Mas até chegar ao resultado, foi 1 ano. Então, com qual idade você mais ou menos fechou o diagnóstico? Foi fechado o diagnóstico? O diagnóstico dele foi fechado, veio assim, a primeira luz em agosto do ano passado, quando foi em dezembro, nós recebemos o laudo que a neuropsiquiatra faz um exame comportamental, ele vai várias vezes, mas aí ele já tinha psicólogo, ele já estava fazendo banca, porque ele teve muito prejuízo na escola de leitura. O de Poli aprendeu com 2, o meu tinha beirando os seus 7 anos e ele não lia ainda. Ele escrevia o nome dele hoje. Amanhã ele não lembrava como escrevia o nome dele. Então, no seu caso, no caso do seu menino, o diagnóstico foi tardio. Foi tardio. Muito tarde, foi inclusive. Muito tarde. A gente teve muito prejuízo com ele. Sim. E aí, para compensar esse prejuízo, a gente acaba se esgotando. Sim, sim. Mas a gente teve bastante prejuízo com o Guilherme. Entendi. E tanto você, intelectual, sim, quanto fala, quanto emocional. Sim. E você, Poli, como é que foi o diagnóstico? Foi rápido? O que você achou? Podia ter sido mais rápido? O diagnóstico do Henrique, eu comecei a perceber pouco antes dele fazer 1 ano, né? 2019, foi quando a gente começou a investigação. E o que veio em 2020? Pandemia. Aí parou-se tudo, não se fazia mais exames, ninguém saía de casa, não fazia nada. Só fui pegar o diagnóstico do Henrique em abril de 2021. Mas o que acontece? Hoje, inclusive, isso aí já é uma lei, mas a gente entende que as leis elas passam por processos até chegar às vias de fato para serem cumpridas, né? Já existe uma lei federal que garante que o SUS forneça um teste chamado MCHAT. Existem vários testes. Por quê? Existe algum exame que comprove o autismo? Não. Não existe exame que mostre, não existe. Ah, mas por que faz tomografia? Ah, mas por que faz o BERA, que é o exame auditivo? Por quê? É preciso descartar outras possibilidades para se chegar ao diagnóstico do autismo, né? O MCHAT, ele é um dos testes, né, que já conseguimos que virasse lei. Ainda não está sendo cumprido, né? É uma lei federal, esqueci o número da lei agora, mas que a criança, assim que a criança nasce, a família já vai começar a observar. Mas aos 18 meses, o MCHAT seria, né, essa é a proposta. Aos 18 meses de idade, todas as crianças devem fazer o teste MCHAT, sustentado pelo SUS. Isso é federal, não sei o que estou dizendo, está lá, né? Podem pesquisar, teste MCHAT. Por quê? Porque aos 18 meses, pode ser feito antes? Claro. Você pode perceber os sinais do autismo antes de 1 ano? Pode, eu percebi e estava certa, né? O que acontece? O que demora mais tempo? Você fechar o nível de suporte e entender as comorbidades que estão ali juntos. Mas o autismo, sim, eu tive o lado do Henrique com 2 anos e 4 meses. 2 anos e meio, perdão. 2 anos e meio. Foi em agosto de 2021, mas eu já sabia que estava ali, desde 2019, né? Então, pode sim ser perceptível já em bebês. Aí, o que acontece? Já vou entrar com medicação? Não. Lá falou uma coisa importante, que mesmo no processo
do diagnóstico, já entrou com o quê? Intervenção. Intervenção. A intervenção precoce é a chave de tudo. Por quê? Ah, mas não era autismo, mas pode ser uma questão fonoaudióloga, uma dificuldade de linguagem que aquela criança tem. Então, desconfiou, percebeu os sinais, procure orientação médica. Faça a intervenção precoce. Porque se for, beleza, está no caminho certo. Se não for, beleza, tratou uma dificuldade da fala que a criança tem. Porque existem crianças fora do espectro que têm dificuldade na fala, na dicção, a seletividade alimentar, que têm dificuldade de interação social. Então, existe. Aí, então, o ideal fez o MChat. O MChat, como é que é esse MChat? O MChat é um teste, digamos que eu comparo ele a um semáforo. Durante esse teste, tem cada teste, cada resposta a esse teste, tem uma pontuação. Então, se seu filho, por exemplo, ali, tem uma pontuação X ali, tá tranquilo, tá dentro da normalidade e tal, ali dos padrões ali, beleza. Agora, de acordo com a pontuação, você vai entender se o sinal tá amarelo ou vermelho para você. Por quê? De acordo com o resultado, se acende a luzinha vermelha no MChat, você vai buscar a intervenção. Você vai buscar a orientação médica especializada, né? Tem um médico chamado Dr. Tiago Castro, né? Dr. Tiago Castro, ele é maravilhoso. Dr. Tiago Castro, ele acabou de pegar o diagnóstico do filho dele também, o Mateu, né? Que o Noah também já era. E ele teve uma dificuldade muito grande com o Noah, né? Depois que ele veio o diagnóstico do Noah de autismo, ele se especializou e hoje ele já tem meio caminho andado, então está sendo tudo diferente com o Mateu. Então, ele é um médico super estudioso do autismo. Tem 3 médicos a nível federal, né? Que eu falo assim, a nível... né, de estudo de referência para mim, que é o Dr. Tiago Castro, Lucelmo Lacerda e Paulo Liberalesso. Porque além de médicos, todos 3. Ele, né? Tiago Castro é a base, né, para os estudos aí, para quem acompanha. Já fiz curso dele, tem o livro dele, o Simplificando o Autismo. E aí ele percebeu no filho dele, bebê. Então, é possível, sim, você perceber os sintomas. Já ali, a criança está amamentando, não olha no olho. Ou faz os tics, que é os chamados stims, né? Flapping, sim. Bater na mão, isso. Balança para frente e para trás, fica aqui no cabelo o tempo todo, andar na ponta dos pés, enfileirar objetos, não dar função aos objetos, catar tampinha, como o dela faz. O Henrique, ele pegava o carrinho, virava para cima e ficava só na rodinha, rodando, 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 rodando. Então, rodar objetos, não dá função ao objeto. Se é um avião, ele vai voar. Se é um carrinho, ele vai andar no chão. Aí eu pego um carrinho, vou fazer o carrinho voar, ou pegar o carrinho e só ficar girando a roda. Então, tem algo ali. Percebam o brincar do filho de vocês. Se a criança tem ali um tique na mão, essa criança tem um tique, será que é tique mesmo? Ou será que é um estímulo? Né? Então, que entra como uma estereotipia. Isso é uma estereotipia. E eu percebo que muitos pais nem sabem o que é uma estereotipia. Então, sim. Os pais precisam de formação sobre o autismo. Sim, sim. Por quê? O que aconteceu? Quando a gente pegou o diagnóstico do Henrique, não fechamos o laudo. O laudo ele vai passar... tanto que quando você vai, a primeira consulta com o neuro, você volta com menos tempo. Para quê? Ele já manda... Lembrando que autismo não é doença, ele é considerado uma deficiência por questões jurídicas, para ter acesso às terapias e todos os outros direitos que a criança tem. Que algumas pessoas chamam de benefício, mas não tem benefício nenhum, tá, gente? Essa história de que, tem vários benefícios. Não é benefício, é direito, né? Então, ali, você volta com menos tempo. O médico te dá, vou te dar, que foi isso que o médico disse para mim, vou te dar aqui o laudo do Henrique. Pelo que eu estou observando e pelo que você está me relatando, ele está dentro do espectro. Você vai voltar aqui, vai fazer a intervenção. Estou te dando aqui já o laudo com o CID para você começar as intervenções. Você vai voltar aqui com 4 meses para ter a resposta dos terapeutas que vão fazer essa intervenção. Para a gente bater o martelo se é ou não. Né? Porque o autismo, ele é um diagnóstico multidisciplinar. Então, ele precisa de outros profissionais conversando entre si. Então, eu voltei com menos tempo da primeira consulta. Os profissionais que atenderam o Henrique disseram, de fato, o autismo. Então, eu volto com esse médico, tá, agora a gente vai observar tudo, você vai trazer fotos, vai trazer vídeos, vai me relatar como é que tá, como é que é isso, o andamento. Aí demora-se para pegar para fechar o nível de suporte. Tanto que
A gente chega eufórica, sem entender nada. Eu falo, doutor, ele é o quê? Nível 1, nível 2? Ele, não se preocupe, esquece esse negócio de nível de suporte agora. Só vai intervir profissionalmente com teu filho. É só isso que você precisa fazer, ofertar para ele a intervenção. Aí depois a gente fecha o nível de suporte. Então, existe essa dúvida entre diagnóstico e nível de suporte. O que demora a fechar é o nível de suporte. O diagnóstico, sim. Ele não só pode, como deve vir antes de 3, 4, antes de 1 ano, se possível. Pode sim vir. E outra coisa, tem tipo assim, logo na primeira consulta, sim, na primeira consulta. O Henrique foi na primeira consulta. Eu tenho um videozinho aqui, vou mostrar pra vocês. As tampinhas. Isso aqui foi antes de... Sim. Porque a mãe sabe. Isso aí, ó. Brincando. Isso. Quando o Poli falou bem assim, observe brincar com seu filho. Eu lembrei desse vídeo aqui que eu tenho, dentre outros. Sim. E aqui não tinha ainda nem a luz do que poderia ser. Eu cheguei em casa, todo dia eu tirava essas pedras, essas tampas do lugar. Todo dia ele colocava. Desse jeitinho. Bem na mesma característico. posição. Bem característico. E aí gente... Aí quando eu sentei com a médica, ela falou bem assim, você vai fazer uns vídeos pra mim, eu já tenho tudo. Já tá pronto. Isso. Porque eu já sentia, a mãe sente que lá tem dentro algo diferente. que tem, principalmente se ela tiver outro filho. Tem um filho mais velho e a mãe não compara. Não. Se você ainda não é mãe, você acha que não tem que comparar. Quando você tiver, tenta não comparar, porque a gente compara. Mas o meu filho mais velho não estava assim. Mas Henrique não fazia, meu menino mais velho é Henrique. Não fazia isso, não fazia aquilo. E aí eu sempre gravava o Guilherme, sempre. Gosto muito de gravar o Guilherme porque ele me desafia demais. E tem coisa que eu gravo e falo assim, não, que é para quando eu falar para a pessoa que ele fez, a pessoa não duvidar de mim, eu ter a prova. Ele faz isso. Sim. E aí eu mostrei tudo para ela logo na primeira consulta e ela falou assim para mim, olha mãe, seja aberta com o teu coração. Eu falei assim, não, eu estou aberta. Eu só quero que você me fale. E para me levar para a escola, para a gente começar logo. Porque a minha preocupação maior era a escola. Porque ele não lia, ele agarrava nas portas assim, doutor, para não entrar na sala. Não batia na tia, mas não queria entrar. E aí eu precisava logo mandar para a escola. Para quê? Para a escola, porque a escola também só vai começar a dar esse suporte mediante seja ele, não é nem um laudo não, um aviso do médico, uma mensagem. Sim. O médico tem que intervir, tem que ter um neuro que chegue e fale assim, olha, essa criança aqui precisa de uma atenção, né? Precisa, para ter essa atenção, esse suporte, porque eles sentem demais. Eu acho que mais que a família, mais do que alguém que está presenciando uma crise, por exemplo, com aquele olhar julgador, a criança em si, ela sente muito, porque chega um determinado ponto que ela sente que é diferente. E aí ela chega e fala assim, eu não estou me encaixando nesse ambiente. Eu não me encaixo na escola, eu não me encaixo na família, eu não me encaixo com os amigos. E isso traz sofrimento para a pessoa. Imagina, todo lugar que você for, você achar que você não se encaixa, que ali não te serve. É mais ou menos você usar um 38 e querer botar um 36 em você. Não te serve, vai te incomodar, vai te machucar, vai trazer marcas. Então, o autismo, ele traz isso para a família e para o indivíduo. Seja ele descoberto na infância, logo como quando o Poli descobriu, ou tardia, como eu descobriu, ou mais tardio ainda, como o marido de Poli descobriu. Em quantos ambientes ele achou que não se encaixava. Quantos empregos ele chegou e falou assim, eu não posso ficar nesse lugar, eu não me encaixo. Eu não consigo fazer isso. Ou seja, o mínimo, uma apresentação, por exemplo, eu não consigo, eu vou ter que falar, alguém vai estar vendo, vai estar me ouvindo, entendeu? Ou querer repetir sempre a mesma roupa, ou sair descalço, ou sair pelado, como o meu já saiu, já levei para a igreja só de cueca. Queria ir, mas não queria usar roupa. E aí, o que fazer? Quando chegar lá, que via todo mundo, aí ele parava, não me encaixo. E aí ele falava assim, então eu vou usar roupa. Mas não era do jeito que ele queria. Sabe? O olhar de julgamento, e até mesmo para não entender assim, o diagnóstico, quando ele vem, ele acende uma luz verde na nossa mente, na cabeça, tanto dos familiares, das pessoas próximas, quanto do diagnosticado. A luz verde de que é um sinal, eu posso seguir. E eu vou seguir com essa intervenção. Eu vou precisar fazer o quê? É uma terapia? Terapia.
Eu vou precisar tomar alguma coisa? Vou tomar. Eu não consigo dormir. Eu tenho insônia. Não consigo dormir. Mas por quê? Meu menino não dormia. Não sei se o de Poli dormia, se o marido dela teve problema de sono, porque é uma característica. Sim. Dorme e não desliga. Sim. A mente está sempre acelerada. E isso traz consigo um dia que não vai ser fácil. Porque se Já você entra não dorme, você ansiedade já no está meio. num dia difícil. Aí entra ansiedade, entra depressão, em um ambiente que eu não me encaixo. Aí pronto. Aí essa pessoa só vai de água abaixo. Isso. É o que Lai falou, a questão do comparar o filho com o outro é importante. A gente estava até comentando isso, né, no sábado. O que ela estava comparando não era um filho com o outro, ela estava comparando as fases, os marcos do desenvolvimento. Sim, sim. Porque outro mito do autismo, cada criança tem seu tempo. Mentira! Tira isso da sua cabeça. Isso é coisa que a nossa avó, nossa tia lá da década de 70 falava. Para com isso. Não prejudique você nem seu filho. Por quê? Quando a família não entra com a intervenção precoce, quem vai sofrer? Todo mundo. Não é só a criança. Todo mundo vai sofrer. É a mãe que não dorme porque o filho não dorme. É a mãe que mesmo com a criança tomando medicação, 4 horas o menino está batendo a cabeça na parede. E aí? Então, você tem que comparar os marcos do desenvolvimento. Sim. Você tem que saber qual a fase que seu filho está. Se cada criança tem seu tempo, então é normal meu filho começar a engatear com 6 anos? É o tempo dele, eu tenho que respeitar? Não, está errado. Existem os marcos, você tem que saber com qual idade, a cada idade a criança ela tem que alcançar uma meta. Ela tem que alcançar um objetivo, né? Então, se não alcançou, opa, tem alguma coisa errada. A avó, a mãe do meu vizinho falou para mim, não, moça, não se preocupa com isso não, minha neta começou a falar com 6 anos. Eu falei assim, e ela tá achando normal? Pouco tempo depois veio o diagnóstico dessa neta, que está dentro do espectro. Por quê? Quando nós pegamos isso que ela falou de gravar, é interessante porque eu passei por isso. Quando nós pegamos o diagnóstico do Henrique, primeiro lugar que nós mudamos, antes de qualquer intervenção de psicólogo, de TO, de terapeuta, qualquer, nós mudamos em casa. Meu esposo e eu, na sexta-feira, a gente pegou 9 de abril, foi na sexta-feira, 2021, eu saí do consultório, eu olhava tudo, estava igual esse pano atrás de tudo escuro. Falei, e agora, eu faço o quê? E as pessoas falando comigo, eu tipo assim, sabe? Eu fiquei fora de órbita. No sábado foi meu esposo, então ele me deu suporte na sexta, eu dei para ele no sábado, no domingo a gente sentou e falou, e agora, o que a gente vai fazer? Bora estudar e vamos aprender sobre esse negócio. O que a gente pode fazer pelo nosso filho? Porque não adianta o pai pegar a criança e jogar lá na sala de terapia 40 minutos por semana e achar que vai resolver. Ou uma terapia aba de 20 horas por semana e vai resolver sozinho. Tá aí em casa. A primeira terapia começa em casa. Começa em casa, com coisas né? básicas, a doutor. família, né? O jeito de encarar. Henrique não falava nada. Absolutamente nada até os 2 anos e 4 meses. Sim. 2 anos e meio. Nada, papai, mamãe, nada. Eu chorava nas filas, vendo a criança mais nova que ele, chamando papai e mamãe. Meu sonho era ver meu filho olhar, identificar que eu era a mãe dele, saber, entender, dar função ao que eu era. Poxa, eu sou tua mãe, fala que eu sou tua mãe, menino. Olha pra mim, me enxerga. Meu esposo, meu Deus, quando é que meu filho vai falar papai? Hoje é mamãe 24 horas por dia. Aprendeu demais, né? Muito bem. Aprendeu muito bem. Mas aí o que acontece? Quando nós pegamos o diagnóstico, nós mudamos em casa a metodologia. Passamos a mudar todo o nosso comportamento, a gente passou a colocar, a treinar o Henrique, a dar função às coisas, ao que ele estava sentindo, ao que ele precisava fazer. 2 anos e meio. Aí o Henrique começou a soltar. A gente aprendeu algumas técnicas de fono na internet, de como fazer com a mão, a boquinha, a linguinha, o trá. Fazia aqui com o exercício com a boca, com a mão, tudo que a gente podia fazer, a gente fez com ele. E ele começou a falar. Mais do que isso, em abril, 4 meses depois, em agosto do mesmo ano, 2021, Henrique começou a ler. Eu passei pela Aventura Imóveis ali do Mercadão, e era mês dos pais, né? Estava na Semana dos Pais. E tinha umas letras de EVA escrito Feliz Dia dos Pais. Eu passei com minha mãe, Henrique, e o menino leu. Dia dos Pais. Eu falei, oi? Esse menino leu. Aí, mãe, o quê? Eu falei, mãe, olha aí, velho, o menino tá lendo. Ela não... Tá lendo. Bora pegar o telefone? Vamos filmar. Quando você pega, o menino faz o quê? Para. Pra mãe passar vergonha. É verdade, é de jeito. E aí, eu falei, tá, na volta vamos passar pelo mesmo lugar pra ver se ele vai ler. Telefone aqui, bora, você vai ler? Nada. Mas já tinha desenvolvido, já tinha começado a falar.
Aí, um belo dia, eu tava no atacadão e eu falei, esse menino tá lendo, gente, eu não tô doido, o menino tá lendo. Botei o menino dentro do carrinho, dentro no atacadão, os carrinhos lá tem o nome, carga máxima, não sei o quê. Parei no estacionamento, tava ali respondendo um cliente, tem umas pedrinhas escritas atacadão lá. Aí Henrique leu, atacadão. Eu virei pra trás, ele leu. Peguei de novo o celular, bora meu filho ler. Mamãe? Eu falei, mamãe não, filho, lê lá o nome pra eu provar que eu não tô doida, que você tá lendo. Nada. Entrei no mercado com ele, botei dentro do carrinho, tô passando minha compra, aí fui pro caixa, aí tô passando. Antes, para ele ler, ele tinha que passar o dedo na letra. Ele só lia se ele passasse o dedinho por cima. E ele tá bem assim na plaquinha. Atacadão, carga máxima. Aí eu comecei, meu Deus, o menino no meio do supermercado. O menino tá lendo, o celular descarregou. O menino tá lendo, filma, grava, corre, o menino tá lendo, é a hora de eu provar, grava. A moça do caixa olhou. Dinheiro ou cartão, senhora? Eu falei, insensível, que desespera dela, tipo assim, que é essa doida? Né? Mas era a alegria do meu filho. Ela olhou o menino daquele tamanho e falou assim, sem entender nada. Aí vinha passando a filha da minha madrinha, aí ela... É o que foi, Poli? Achou que tava passando mal, né? Falei, o menino tá lendo, grava aqui, prova que eu não tô doida, o menino tá lendo. Pegou o telefone dela pra gravar, Henrique leu? Não leu. Passei vergonha de novo. Aí eu falei, eu vou pegar esse menino. Aí eu fui falar, o povo, que nada, moça, isso é musiquinha que ele aprendeu no YouTube. Eu falei, eu nunca vi musiquinha com o nome do atacadão. Aí ele começou a ler, suco Maratá, suco Aurora, não sei o que. Aí um belo dia a gente pegou ele na veia boa. Eu falei, vamos provar agora que eu não tô doida. A gente abriu um livrinho de história bíblica. Ele leu uma frase. Eu com o celular aqui, eu falei, hoje vai, Jesus, ele tá lendo uma frase bíblica, o Senhor me ajuda. E aí ele começou a ler. Aí ele leu, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Eu dou um grito no meio do vídeo. Porque ele leu a frase. Você assustou ele. Aí, mas ele continuou. Aí eu fui e mostrava, lê aqui, Henrique. Ele lia, passava o dedinho, Aurora, Maratá. Aí eu provei. Porque as pessoas falam, você tá doida. E não é. A família, ela entende, ela percebe o que é diferente na criança ou não. Sim. Aí eu falei assim, eu tô doida, então coloca aí vocês aí. Pessoas da família falavam que nada. Eu falei, então coloca o que você quiser, eu te desafio. Coloca aí para ver se o Henrique não vai ler. E ele lê. Então, assim, olha o diferencial. Se a gente tivesse parado por ali, se não tivesse mudado isso antes das intervenções, isso antes de fechar diagnóstico, isso antes do diagnóstico não, do nível de suporte, mas começou em casa, com coisas simples. A gente pegava a figura de uma criança fazendo xixi e colocava na porta do banheiro. A gente pegava a foto de uma criança dormindo e colocava na porta do quarto, para ele entender. Nossa casa ficou toda marcada de fita, mas era para ele entender e dar função. Coisa simples, qualquer um pode imprimir ali ou pedir alguém para imprimir e colar na porta do banheiro o que você faz dentro do banheiro. Para ele aprender a pedir e falar e saber o que é o xixi. Sim. Né? Então, assim, são coisas básicas que vão acontecendo. Outra coisa que eu acho interessante a gente falar, além dessa questão de comparar, não compare. Pessoa nenhuma, independente de qualquer coisa. A gente compara as fases, os marcos de desenvolvimento, como a Laís fez e percebeu que tinha algo diferente. Não compare dor também. Eu não posso chegar aqui e falar, doutor Mário, eu sofro mais do que Laís. Não tem como, né? Subjetivo. É muito comum a gente dizer. Às vezes as pessoas, para tentar nos confortar, né, lá e fala assim, é levinho, ele é tão bonito. E precisa ser feio para ser autista, gente. Sim. Para ter uma deficiência tem que ser feio, né? Então, assim, eu já ouvi a frase, você não pode chorar, você não pode sofrer, você tem que dar graças a Deus, porque Henrique é uma criança sorridente, Henrique é uma criança saudável, tantas mães têm um filho com câncer no hospital. Eu falei, o que eu tenho a ver com isso? O que uma história tem a ver com a outra? Cada um tem a sua dor. Eu não posso dizer que eu entendo perfeitamente a dor de uma mãe que tem um filho com câncer, eu não vou entender. Eu vou respeitar. Mas eu nunca vou sentir porque eu não tenho um filho com câncer. Essa mãe também não vai entender o que é o sofrimento do autismo porque ela não sente na pele. Então, assim, é importante a gente não tentar esse conforto. Se você quer ajudar uma família atípica, o que você faz? Pergunte à família, o que eu posso fazer por vocês? Não fale mais nada além disso. Só faça essa pergunta, o que é que eu posso fazer por vocês para ajudar? Porque a família vai te dar
o que ela precisa. Ah, olha, faz isso aqui para mim, para eu tomar um banho, que eu não sei o que é tomar um banho, eu não sei o que é dormir, eu não sei o que é comer direito. Tem muitas famílias que são assim. Mas não compare tentando que você vai, achando que você vai consolar, porque não vai. Você está invalidando o autismo. Quando a pessoa compara, porque o de fulano é pior, porque o de cicrano é... Não compare. Eu vejo algumas situações, como a de Dona Leda, que eu falo, meu Deus, ela sofre muito. Eu não sei se eu suportaria. Mas eu não posso dizer o nível da dor dela com a minha, com a de Laís, com a de fulano. Não, é cada um com uma situação diferente. Então, é a gente respeitar esse espaço do outro. Então, quer ajudar? Pergunte, o que é que eu posso fazer por você? É mais interessante, né? Muito bem, meninas, é muito interessante. Então a gente está aqui falando sobre o autismo, né? Com relação a tratamento, aí eu falo do meu lugar de médico. Eu, como médico, eu devo conhecer 1 ou 2 medicamentos que tem alguma evidência científica. Eu, como médico, devo conhecer aí a TO, né? A terapia ocupacional. Eu devo conhecer o AB, ou tem gente que fala o ABA, né? Terapia ABA. Eu devo conhecer algumas técnicas, como, por exemplo, fazer isso que você está falando, estimular a leitura, conversar olhando nos olhos da criança, mas realmente eu não conheço muitas coisas, não. Conheço poucas coisas, mas é um cérebro diferente e vocês já perceberam isso, né? Na declaração do seu filho, por exemplo, que ele não lia e começou a ler. E por que ele começou a ler? Porque houve todo aquele estímulo que permitiu isso. O que eu estou querendo dizer é que o autismo entrou nas nossas vidas, não entrou? Com tudo. Entrou na vida de vocês como mães e entrou na minha vida como médico que atende uma comunidade imensa, né? Médico que atende várias cidades aí do estado, graças a Deus, médico que também é professor do curso de medicina. Então vamos lá, o autismo entrou na nossa vida. E aí você foi uma das idealizadoras do Vida Atípica. Sim. E aí você falar pra gente o que é isso. E a Laís, né, como é dona de uma academia, e a gente já entrar naquela questão da nossa corrida, da nossa caminhada, que dia que vai ser e por que a gente vai fazer isso. Pode falar. O Vida Atípica, ele veio logo após, ele nasceu em fevereiro do ano passado, fevereiro de 2023, logo após o diagnóstico do meu esposo. Porque eu já tinha o do Henrique, a gente estava ali tentando digerir aquele diagnóstico, entender aquilo tudo, viver aquele mundo, aí vem o do esposo. Pã. Outra bomba. Porque ele também sabia que ele era diferente. Ele também sentia igual o Gui. Eu não me encaixo. Eu não faço parte disso, eu não faço parte daquilo como é que é. Então, ele sofreu muito durante a vida inteira e gastou muita energia para isso, né? Para chegar onde ele chegou. Só que aí, quando você pega, né? Quando você pega o diagnóstico, tudo muda. Então, aí veio uma dor maior. O que eu faço? Senhor, tenho que dar o suporte para os dois. Sim. E aí, eu busquei ressignificar a dor que eu estava sentindo em informação. Falei, vou pegar o que eu sei e vou passar adiante. Então, o Vida Atípica, ele é um projeto onde nós damos suporte a algumas famílias, né? Famílias que não têm condição, que não têm informação, que precisa de orientação, né? A gente tem um perfil informativo no Instagram, onde a gente fala da neurodiversidade e também a gente consegue intervir. Temos alguns parceiros, temos médicos parceiros que nos atendem, que fazem algumas consultas sociais para as famílias de baixa renda, né? Então, o intuito do Vida Atípica é ele acolher, informar e intervir, né? Fazer o acolhimento dessa família que está passando pela fase do luto, a fase do sofrimento, levar informação, dizer para ela o que é isso, o que é o autismo, o que é esse mundo, porque foi algo que eu não tive, mas eu quero passar isso justamente porque eu sei como é, pegar o diagnóstico e ficar no escuro, sem saber para onde vai. E nós ofertamos algumas intervenções também. Então, é um projeto que ele nasceu de uma dor e hoje é como um filho que eu tenho muito ciúme, inclusive. E eu trago esse projeto como uma missão, né, que é levar a informação, levar o acolhimento e também a intervenção. Né? A gente está na fase de criação de estatuto, porque a gente quer, de fato, abrir um projeto registrado para concorrer a editais futuramente, para a gente poder ofertar intervenções mais precisas, né? E para mais famílias. Hoje, a pessoa consegue ajudar o projeto como? Já dá para ajudar de algum jeito?
Você quer ser patrocinador? Se é para pedir, eu peço, viu, doutor, que eu sou cara de pau. Porque muita gente que está assistindo, né, vai... Sim. Não, como é que eu faço para ajudar? O projeto é legal, é bonito. Se você que está em casa, se você que está nos assistindo agora, você quer ser um apoiador, um colaborador do Vida Atípica, vai lá no Instagram, @VidaAtípicaA, com 2 As no final. Chama no direct, porque foi assim que aconteceu, né, com os outros colaboradores. Nós temos médicos que já nos atendem, né, Dr. Evandro, Dr. Jefferson, Carol, psicóloga, Dr. Vitor, né, ele me deu suporte na implementação da parte escrita do projeto. Então, nós temos alguns colaboradores, Núbia, gente, se eu for falar que eu vou acabar esquecendo, Núbia, que é a advogada que também dá suporte para a gente, Sim, doutora Núbia. Fernandes Barbearia. Então, assim, nós temos... Se eu esqueci de alguém, gente, por favor, me perdoe. Normal, a cabeça da mãe atípica fica Tem o assim. pessoal da vida diária, né? A Vida Miriam, diária, né? Miriam. Isso. Miriam dá suporte pra gente. GB Representação Comercial, que fornece o lanche pra gente, que vai, inclusive, ajudar, vai patrocinar na corrida também, no lanche, a parte do lanche. Então, assim, são pessoas que elas ajudam, porque a gente está na parte da criação do Estatuto do CNPJ, mas a gente já consegue patrocinador. Zé Carlos, da Speciale. Então, como que essas pessoas... A Núbia, ela dá o suporte ali, o suporte jurídico. O Dr. Evandro, ele já faz o atendimento pra gente. Dr. Jefferson também. Então, assim, cada um está dando um pouquinho do que pode, porque eu identifiquei uma família que precisa de atendimento, que não está conseguindo porque a demanda é grande e tal. Então, ele vai lá, faz a consulta pra gente, faz um relatório pra gente. Então, se você tem interesse, você pode ajudar da forma que você puder, né? Inclusive, ajudar também não só a pessoa dentro do espectro, mas dar o suporte para a família, tá? Isso. Tem Stephanie, da Clínica Movimento, foi minha psicóloga também, ela é colaboradora do nosso projeto também, para dar suporte para a família, né? Então, assim, quer ser um colaborador? Me chama no direct que a gente vai conversar, que o que você tem, eu pego. Muito bem, gente. Vamos ajudar, né? Vamos colaborar aí. E, Laís, me fala da nossa caminhada, da nossa corrida, que dia que vai ser, como é que foi a ideia, diga tudo. Então, nós já temos o projeto, né, da Corrida CX, e aí quando foi para poder desenvolver o projeto esse ano, por coincidência não deu para me fazer nesse mês agora. Por coincidência não. Providência. Providência. Sim. Não tem acaso para quem tem algo maior, né? Sim. E aí não deu para fazer muitos movimentos já, mas vamos fazer em abril. Abrimos o calendário. Abril faz alusão a quê? Porque todo mês, para quem não sabe, tá, gente? Todo mês do ano faz alusão ou a um ponto ou até mais. Nesse mês agora, a gente fala muito sobre as mulheres, mas também da endometriose, não é, doutor? Isso, a endometriose, né? As questões Saúde da relacionadas à mulher. saúde da mulher. A saúde da mulher. Para quem não sabia, tá sabendo, tá? E aí todo mês faz alusão a algo e o mês de abril, ele é em alusão ao autismo. Dia 2 de abril, conseguimos aí um dia nacional. Nacional, Mundial, né? da Olha, conscientização, mundial da conscientização. Conseguimos aí um dia mundial. Sim. Um dia só para falar, mas as famílias vivem 365. Sim. Então, vamos fazer a corrida em abril. E aí, quando veio assim, vamos fazer a corrida, a segunda corrida CX em abril, vai ser sobre autismo. Quem eu posso trazer para perto? Não conhecia a Poli ainda. Sabia do projeto Vida Atípica, porque uma característica da mãe atípica. Me descobri atípica, pronto. Meu Instagram só vai dar isso. Eu vou viver em torno disso, gente. Sim. Inclusive, um recado para você que está em casa. Não julgue uma mãe ou quem está ao derredor de uma pessoa neuroatípica. Eu falo ao derredor porque ao redor dele está ele mesmo. É ele mesmo e a gente fica ao derredor. Não julgue. Não coloque mais carga mental em cima dessa pessoa. Ela não é louca, ela não é barraqueira, ela não é estressada. Ela só entendeu que tem alguém que não tem voz sozinho e que precisa usar dela. Isso. Isso é um neuroatípico. Um DI é isso, independente de ser autista ou não. Ou seja, ela está fazendo papel de ela mãe. está fazendo o papel de mãe. Ela está dando voz a alguém que não tem voz. Isso. Está usando a voz dela para isso. Uhum. Então, foi assim, já que a gente vai ter que dar voz, já que eu quero dar voz a isso, Sim. vou chamar a Poli. Passei mensagem para ela.
E aí eu não sou ansiosa, gente, mas nesse dia eu fiquei. Eu passei mensagem para ela no Instagram pessoal Foi, e verdade. no Instagram da Vida Atípica. Ansiedade. Passei nas duas a mesma mensagem. E ela me respondeu primeiro no pessoal dela. Foi. Sim. E aí ela já respondeu assim, vamos sim, vamos marcar um dia, tal dia sim, dá para você, tal. Pronto. E aí, dia 7 de abril, vai acontecer aqui em Teixeira de Freitas a nossa segunda corrida CX. E vamos correr em prol da informação pelo autismo. Por quê? A desinformação é o que está matando a humanidade. Os desinformados, se você não tem nada de bom para falar, não fale. Fique quietinho. A desinformação está matando o ser humano. Ou seja, físico, porque às vezes tem a desinformação que mata físico, Sim. e mata o emocional. Destrói família, destrói psicológico, destrói lares, destrói empresas. Então, ô desinformado, fica na sua, passa a se informar aqui no Viver Bem. Isso, O vem doutor pra Mário cá. tem bastante informação. E aí, dia 7 de abril, vai ter a nossa segunda corrida CX em prol disso. Vai ser um sábado ou um domingo? Eu Vai sou ruim ser de um data. domingo, doutor. Domingo, viu, Vai gente? ser um Dia domingo. 7 de abril. E temos pessoas aí com a gente, dando todo apoio. A Poli está com a gente, a Miriam da Vida Diária está com a gente, a Secretaria de Esportes está com a gente, doutor Mário também está com a gente. Tamo junto. Vai ser uma corrida e uma caminhada. Vai ter a corrida. TV Abrolhos também, viu? Os meninos falaram que TV vai correr todo mundo, né? Vai correr, Vai correr, os meninos vão Vai correr. ter a corrida e a caminhada. Vai ter a corrida. Quem quiser correr faz o quê? Quem quiser caminhar faz o quê? Então, a inscrição vai ser Tá vendo, R$ pessoal do 59,90. Fica ligado, Thaís, viu? não corro. Porque a corrida vai dar em torno de 6 km. Mas eu não corro. A gente também trabalha inclusão, gente. Não precisa correr. Tem a parte da caminhada, que é metade desse percurso. Vai ter medalha para todo mundo, camiseta para todo mundo. A GB vai estar lá com um café da manhã delicioso. A Secretaria de Esporte vai estar lá dando todo o suporte de infraestrutura, fechar a avenida. Água vai ter para todo mundo. Sim. A Cross vai estar lá dando aquecimento e também como pensadora e idealizadora do projeto. A Guaraton e Megaton vai estar lá dando aquele up, aquele gás na energia de vocês. Então, assim, Laís, para que tudo isso? Para justamente levar informação. Sim. Levar informação e dizer que tem muitos autistas espalhados aí, com ou sem diagnóstico, precisando que as pessoas se mantenham informadas sobre o assunto, para não desencadear uma crise, para não desencadear, para não começar a desregular a pessoa e saber agir. Às vezes passa, tá vendo uma mãe ali com a criança, ela se joga no chão, tudo, olha lá fazendo birra. Falta de educação, cadê a mãe? Mal educada. Vocês nunca perceberam que quando chama alguém de mal educada, você está agredindo os pais? Verdade, né? É. Não educa o direito, né? É, Vai dessa. exatamente. Então, assim, levar informação. Esse é o projeto. Esse é o intuito da segunda corrida CX. E a inscrição é aonde? A Explica tudo inscrição aí. pode ser feita em qualquer uma das unidades Cross Experiência, que nós Sim. temos uma aqui na Ouro Verde, na avenida próximo ao Jeff. Tem uma na URBS, que fica do lado da igreja, Sim. na avenida principal do Caicã. Tem lá no Bela Vista, que fica na Avenida da Feira de Domingo, É, na na Avenida Gonçalves da Feira, Ledo, né? exatamente, Isso. pertinho da cooperativa. Isso. E tem a no loteamento Nanuc, que fica ali na avenida, próximo ao Detran. Uhum. Qualquer uma dessas é ponto de inscrição. Não dá para ir nenhuma, chama no direct. Pode também chamar a Poli lá no Tem o link no Vida no Típica, Vida Típica, lá tem na um bio. link para estar fazendo a inscrição. R$ 59,90 vai ter a camiseta. As camisetas serão coloridas. Sim, vai Ah, ter não vai ter uma camiseta cor. colorida. Camiseta, café da manhã, E medalha para todo suporte, mundo. né? Vai e ter todo água. suporte. Eu Exatamente. ouvi dizer que vai ter pula-pula, né? Para que levar algumas crianças. Isso. O que acontece? A largada Diga vai aí. ser lá na Praça Padre Aparecido, que fica em frente ao Rondelli. É lá a no Praça Bela do Vista. Rondelli, A viu, Praça do gente? Que o Rondelli. pessoal fala. E aquela praça, você que já foi sabe, você que não foi está perdendo tempo. Sim. Aquela praça, ela tem um suporte, olha eu fazendo propaganda. Aos domingos. Ela tem um suporte muito bom para você levar para passar um tempo com o seu familiar. Sim. Seja, mas eu não tenho filho, leva o cachorro para passear. Eu não tenho cachorro, vai você fazer uma caminhada. Uhum. Ela tem ao redor dela toda uma pista de corrida, ela tem o parquinho, ela tem quadra de areia. E aí no dia nós temos também a Piu Piu Locações, que vai estar lá com alguns brinquedos. Para quê? Para as crianças estarem brincando. Sim. Então você não vai participar da corrida,
não quer fazer a caminhada, mas você tem um filho, quer levar para passar um tempo, leva ele. Deixa ele brincar fazer pouco. Plateia pra gente também, para ver a gente correndo, caminhando. Fazer plateia. E ouvir também que nós vamos ter lá Sim. uma neuropsiquiatra, neuropedagoga, para estar dando depois uma palhinha breve sobre o que é e sobre como abordar uma pessoa com TEA. E só para ficar claro, a corrida é da onde a onde? Nós vamos usar a melhor avenida de Teixeira de Freitas. É. Nós vamos correr na Avenida das Nações. Ela vai estar toda fechada no dia. Beleza. Não vai ter trio elétrico não, viu, gente? Eu sei. Geralmente as pessoas gostam de correr só quando é festa da Beleza. cidade. Mas a gente vai correr na Avenida das Nações, tá? Então, o intuito do evento é realmente promover um dia agradável, né? Um bem-estar, alertar para a importância da atividade física, Exatamente. né? E a gente aproveitar, unir os nossos esforços para conscientizar cada vez mais a respeito do autismo. Exatamente. É isso aí mesmo, né? É isso aí mesmo. Sem contar, doutor, que a atividade física hoje, ela é uma mão única para pessoas com problemas neurais, seja ele problema, doença adquirido, nasci com isso. Sim. É uma linha direta. Ajuda muito, tanto na interação quanto no conhecer do corpo mesmo. Hoje, a atividade física, ela está virando prescrição médica. Sim. E não vontade. Sim. O indivíduo chega lá com prescrição. É para você fazer o quê? Atividade física. Isso aí, né? Atividade física para controlar o diabetes, atividade Colesterol, física para controlar o colesterol, a ansiedade, depressão. a depressão, prevenir osteoporose, prevenir vários tipos de câncer, né? Exatamente. Então, a atividade física Hormônio. para prevenir ali 50, 60, 70, 80 tipos de doença, se não todas elas, Se né? não todas elas. Sem Se contar não o bem todas maior elas. que faz, né? Libera endorfina, Isso, fica bem, bem-estar. levanta a autoestima. Isso, As pessoas andam muito tristes por aí só porque não gostam de si mesma. exatamente, né? Considerações finais, quem quer fazer? Nossas considerações finais, Doutor nós Mário, estamos eu quero terminando. pegar um gancho aqui. Pode pegar o gancho. Eu tenho postado lá, quem acompanha o Vida Atípica e o meu Polissalus também, é o seguinte, nós vamos ter 2 eventos, né? A Lai também está dando apoio para a gente. Na Semana do Autismo, dia 2 vai ter um momento na Câmara de Vereadores, uma colega nossa da família Autismo de Teixeira, ela vai estar tendo uma fala lá na Câmara, né? Porque a gente queria fazer uma programação durante toda a semana, né? E aí a gente está tentando organizar alguns outros momentos. Mas de imediato a gente já temos, né? E aí tem esse tempo de fala dela, todo mundo é convidado a participar no dia 2 de abril na Câmara Deve de ser Vereadores. uma terça-feira, não sei. Terça-feira, na né? terça-feira, isso. Uhum. E aí o seguinte, eu até gravei um vídeo explicando direitinho, porque algumas pessoas viram lá os stories do Vida Atípica e ficaram um pouco confusas, né? Porque eu comecei partilhando sobre a corrida, Sim. né? E logo em seguida eu postei sobre uma caminhada. O que Sim. acontece? São 2 eventos diferentes. Dia 6 de abril, que é no sábado, Sim. é a caminhada da família Autismo. Essa caminhada acontece todos os anos, né? Certo. Então, é a caminhada promovida e organizada pela família Autismo de Teixeira e algumas famílias aqui das regiões, né? Prado, Cobaça, Caravelas. Então, dia 6 de abril, saindo da Praça da Prefeitura para a Praça da Bíblia. É também uma caminhada informativa, a gente vai panfletar, vai falar, né? Vai ter o mini trio Isso. Dia com o 6, pessoal dia viu, 6, gente? no Vai ser sábado, no isso. sábado. É um evento da família Autismo, né? Que a gente precisa, né? A Lai vai estar lá com a gente também, porque a gente precisa levar as informações. Principalmente ali, a gente faz esse percurso ali da Praça da Prefeitura para a Praça da Bíblia, no intuito de chamar a atenção do pessoal do comércio ali, porque muitas crianças entram em crise dentro dessas lojas. Ali é o miolo ali do centro, Verdade, né? acontece, E aí, já vi. as pessoas sabem o que é isso, vão fazer só como a Lai falou, fazer educação, não sei o quê. Então, essa caminhada ela acontece todos os anos, né? Então, a gente sempre, às vezes quando cai num domingo, o dia 2, a gente faz um sábado, a gente sempre faz um dia em que as mães podem participar, e que o comércio esteja aberto para chamar a atenção. Então, dia 6 de abril, às 8 horas da manhã, caminhada da família Autismo, da Praça da Prefeitura para a Praça da Bíblia. E no domingo, dia 6, então você que está me assistindo aí, está assistindo a gente aqui, são 2 compromissos que vocês têm, tá?
2 eventos. Dia 6 é um e dia 7 é a corrida, Que vai ser domingo. que vai ser do cross, no domingo. Então, dia 6 nós temos uma caminhada, dia 7 nós temos uma corrida e caminhada também. 2 eventos diferentes, tá? É só acompanhar lá o Vida Típica e o cross que vocês vão entender tudo direitinho, tá? Beleza, e aí nós vamos estar fazendo uma divulgação massiva, né? Esses dias que antecedem, tanto a caminhada, quanto o evento na Câmara dos Vereadores, quanto a outra caminhada e a outra corrida, né? Então, muita coisa. Falar mais alguma coisa, Laís? Só que foi um prazer estar aqui e poder levar voz a quem não tem. Isso. Eu falo não tem, tem gente que não tem mesmo. No nosso Literalmente. caso, literalmente não tem. Isso. Levar informação. Acho que a gente tem que entender para que veio ao mundo. Isso aí. Então é isso, pessoal. Nós estamos terminando mais esse podcast Viver Bem. Podcast que visa levar informação, como a Laís falou, muitas pessoas estão sofrendo pela falta de informação ou mesmo pela desinformação, né? Então o podcast ele quer contribuir com essa boa informação de qualidade, trazendo sempre aqui para o debate, para o bate-papo, pessoas que realmente estão fazendo aqui a diferença na sociedade. Quero lembrar que nosso programa ele tem o apoio, né, da Farmácia Indiana, também temos o apoio de outras empresas, né, tem a Real Med, tem o Dr. Severo, que também é patrocinador, que apoia, né, e temos também o IFA-FASB, que está com a gente. E em breve também a gente vai estar trabalhando com outros e outras patrocinadoras aí, tá certo? Então, forte abraço para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.